Ajude-nos a divulgar o canal, é fácil. Clique em curtir. Inscreva-se no canal. E também ative as notificações. Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos, tudo bem com vocês? Bem, vamos lá. Passado o dia de finados, dia 2, eu estava lendo um pouco sobre as obras de São Luís Maria de Montfort e entre elas existe um escrito, um opúsculo, né? Um pequeno livro, nem sei se pode se chamar de livro porque é bem pequeno mesmo, e ele se chama Disposições para a Boa Morte. Nós estamos acostumados, é claro, como católicos, a irmos no dia 2 de novembro ao cemitério, rezar pelas almas dos fiéis, mas às vezes nós esquecemos de pensar na nossa própria alma, no nosso próprio destino e na nossa disposição para a morte. É isso mesmo. É um tema um pouco difícil hoje em dia, num mundo em que a morte é simplesmente ignorada e tratada como uma tragédia. E não, para nós cristãos, na verdade é a passagem para a vida eterna. E nada melhor como se preparar para uma boa morte, uma morte cristã. Então, eu quero lhe convidar a conhecer esse opúsculo, esse pequeno livro de São Luís Maria de Montfort, escrito aí um pouco antes da morte do próprio São Luís Maria de Montfort. Um pouco de história. Um dia antes da morte de Montfort, dia 27 de abril de 1716, ele vem falecer um dia depois, no dia 28 de abril, inclusive é a data que nós comemoramos, os Montfortinos, né? Comemoram e celebram a festa de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele escreveu o seu testamento nesse dia 27. E esse testamento ele foi escrito em um espaço em branco de um pequeno livro já escrito, que leva esse nome, Disposições para a Boa Morte. Esse livro ele se divide em 5 partes. E a gente vai ficar apenas com uma, que é a parte que se considera que foi São Luís Maria Grignon de Montfort mesmo que escreveu, ok? Então, assim, a primeira parte é a que nós vamos escorrer aqui nas obras completas de São Luís Maria de Montfort, que está em espanhol, ainda não traduzida para o português, mas a gente vai fazendo o que pode, tá bom? E, ok, nessa primeira parte do opúsculo Disposições para a Boa Morte, ele divide em 3 fases. As disposições que nós temos que ter. Disposições seria a nossa atitude unida à prática. É isso que Montfort quer dizer quando é a disposição para uma boa morte. Ele divide então em 3 fases. Disposições remotas, ou seja, que estejam longe da morte, mas mais para frente a gente vai ver que não é bem assim. Então são as disposições presentes, ou seja, as disposições que nós temos sempre que ter. Depois ele vem falar das disposições próximas, quando nós percebemos por algum motivo, principalmente enfermidade, alguma doença, que pode nos levar à morte, tá? E depois as últimas disposições, quando realmente a gente está no nosso leito e que
para a recepção dos sacramentos, como unção dos enfermos, etc. É assim que ele divide. Eu vou tentar resumir a disposição para a boa morte em algumas pinceladas, ok? Para a gente poder também refletir sobre a nossa vida, como nós temos vivido a nossa vida, para assim nos prepararmos para a vida eterna. Parece papo de louco, mas não é não. Os santos católicos, eles pensavam muito sobre a morte. E pensando muito sobre a morte, eles viviam bem. Eles davam o melhor de si nessa vida. E essa é a nossa intenção nesse vídeo. Por isso eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, dá um joinha no vídeo, por favor, porque é a única forma que o YouTube entende para que mais pessoas possam ver o vídeo. Aí ele coloca, recomenda para pessoas que já veem vídeos aí da igreja, de grupos, etc. Ok? Então dá um curtir, se inscreve aqui no canal e bora. Disposições remotas, ou como eu disse, trazendo para os nossos dias disposições presentes que a gente sempre tem que ter todos os dias. Pensar todos os dias na morte. Por quê? Primeiro porque ela é certa. Um dia ela vai chegar para cada um de nós. Segundo, ela é próxima. Ou, como diria Heidegger, um filósofo aqui do século passado, a morte ela não está no fim, ela é uma eterna possibilidade. Então, se a morte é uma eterna possibilidade, ela está sempre próxima, ainda que ela é enganosa, ela pode vir a qualquer momento, que ela é terrível e cruel, realmente, simplesmente ela ceifa a vida. A morte é sempre uma situação limite. Acredito que é a maior situação limite que o ser humano possa passar, porque ela simplesmente ceifa a vida. Montfort ainda, como disposições presentes para o nosso dia a dia, ele diz assim, olha só que interessante. Viva bem, quero dizer, evite todo pecado mortal e todo pecado venial deliberado. Para Montfort, viver bem é viver em comunhão com Deus. Evitar o pecado, ele diz aqui ainda, lutar contra as suas próprias paixões. No Tratado da Verdadeira Devoção, nas semanas de preparação para a consagração, diz para que a gente possa rezar para conhecer-se a si mesmo. Uma vez que a gente se conhece, vai se conhecendo, a gente percebe, sim, que nós temos paixões, impulsos do nosso próprio caráter, da nossa própria história. E a gente deve lutar contra isso, porque muitas vezes isso nos leva a pecar. Viver bem, então, é procurar não pecar, viver unido a Deus. Claro, Montfort diz, frequentar os sacramentos, a Eucaristia, a penitência, em caso de enfermidade, a unção dos enfermos. E por fim, vindo de São Luís Maria de Montfort, o que ele nos pede? Ter uma grande devoção à Santíssima Virgem. Ter uma vida, viver bem, é ter uma grande devoção à Santíssima Virgem. Para que ela nos conduza durante toda a nossa vida, nos bons momentos e nos momentos de cruz. Montfort ainda diz que viver bem é amar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem, como Maria, nos ajuda a carregar e a entender o mistério da cruz. Por isso que ele insiste muito nisso. E continuando, Montfort ainda diz que é muito importante que a gente tenha tudo sempre em ordem na nossa vida. A gente não deixa para depois. Se a nossa vida já causa muitas vezes problemas para os nossos familiares, para os nossos amigos, para que a gente não deixe coisas pendentes. Aqueles que puderem, façam um testamento, é claro.
as pessoas que possuem bens, muitos bens ou poucos bens, mas para que na hora da sua morte não haja problemas de discussões ou divisões. Então deixe sempre tudo organizado. Pague as suas dívidas. Montfort diz isso, pague as suas dívidas. Não deixe nada a resolver para as outras pessoas. Resolva a sua vida. É importante também dizer que Montfort ele nos aconselha algumas práticas dos santos. Na época de Montfort, existiam algumas práticas que hoje, faladas assim publicamente, podem ser tidas como inadequadas. Mas é só para que a gente possa lembrar, tá bom? Só para que a gente possa lembrar que a nossa vida é finita e que a morte ela pode nos visitar qualquer dia, por um motivo ou outro, não é verdade? Ou por doença, ou por sei lá Deus como. A gente sabe que a vida pode nos ser ceifada de várias formas. E uma das práticas que Montfort nos recomenda a partir dos santos é, quando a gente deitar à noite, pelo menos quando a gente se deitar na posição de peito para cima. Por quê? Porque realmente é a posição que a gente vai ficar lá logo depois da nossa morte. Para a gente parar um minutinho e nesse momento deitado pensar, Deus, minha vida é finita, ela pertence a Ti, tenha misericórdia da minha alma porque sou pecador, e se abandonar na misericórdia de Deus. Outra prática que Montfort também recomenda e que hoje em dia não é recomendável, até mesmo por uma questão muito óbvia, era comum para os santos da época, a Idade Média principalmente, e na Idade Média alta, baixa, e um pouco depois, logo depois do Concílio contra a Reforma, e séculos seguintes, século passado e esse século agora não é recomendável, tá? Mas Montfort ele falava da meditação a partir de um crânio. Um crânio assim como esse. Mas por quê? A gente sabe que algumas culturas ainda cultuam a meditação da morte a partir de crânios, caveiras, etc. Isso até um pouco para desmistificar que a caveira em si não significa algo mal, é simplesmente o resultado da nossa morte, tá bom? Então não se assustem. É uma recomendação de Montfort na época, mas basta nós vermos qualquer vídeo de anatomia humana para a gente ver que a nossa finitude é certa. Passando então para as disposições próximas. Montfort ele fala de disposições próximas, principalmente em relação a enfermidades, a doenças que a gente possa ter durante a vida. Algum acidente, eu mesmo, uns dias atrás, acabei tombando de moto, e é interessante como a gente percebe que a gente não é nada. Um simples tombo que me fez ficar com uma tala no pé, nos faz refletir bastante sobre a vida que levamos, para a gente reconsiderar muita coisa, porque a vida ela é finita. E uma situação pequena pode mudar toda a nossa vida, e a enfermidade é uma delas. E Montfort, ele nos vem alertar que a morte é uma grande a doença, as nossas limitações devido a problemas médicos são uma grande oportunidade para a gente se achegar junto a Deus e meditar sobre a morte e nos preparar para uma boa morte. Montfort diz o seguinte: procurar da melhor maneira possível sofrer com paciência, meditando a própria paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que a igreja se compadece de nós. Por isso, caso você esteja enfermo, enferma, com alguma doença, peça a unção dos enfermos ao seu padre, ao seu pároco.
Não deixe de comungar, muito pelo contrário, comungue frequentemente, mesmo doente, porque isso vai te dar força, isso vai sempre te preparar para a vida eterna. Outra coisa muito interessante que Montfort nos diz é que, se aproximando de momentos assim, limites da nossa vida, a gente saiba escolher os bons amigos e procurar deixar longe pessoas que não nos vão ajudar. Porque os bons amigos, os amigos de fé, eles só querem nos consolar e nos ajudar numa possível passagem. Entendeu? Isso é muito importante. Por quê? Porque em momentos assim nós somos muito tentados. A primeira é a tentação contra a fé. Sabe aquela dúvida? Nossa, mas por que Deus me deixou assim? Ah, então eu acho que não é tão verdade isso. Em momentos assim é quando a gente deve, através de palavras, Montfort diz assim, simplesmente dizer: eu creio em Deus, eu creio firmemente em Deus, eu creio tanto quanto crê a Santa Igreja Católica. Montfort ainda diz, para nesse momento a gente tomar cuidado com as tentações contra a esperança. E qual é a nossa esperança? O céu. Então a gente medita nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem. E ainda, claro, a tentação da impaciência, porque quando a gente se sente limitado, principalmente para quem é muito ativo, a gente pode ficar impaciente, isso é verdade. E se a gente fica impaciente, às vezes a gente fica nervoso, não é? Então, lutar contra essas tentações. E os bons amigos, eles nos vão ajudar nesse sentido, porque os maus amigos não. Até mesmo alguns parentes podem não nos ajudar. Sabe, fica aquela coisa da dó, ai, tadinho, tadinho. Não, é a nossa situação. Então a gente tem que procurar unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Enfim, para nós que caminhamos na Santa Igreja Católica, uma tentação muito interessante. Montfort, ele nos diz para que a gente lute contra a tentação da vanglória e da presunção. Ou seja, nossa, então eu caminhei direitinho, né? Então eu vou conseguir o céu. Não é bem assim. Então Montfort, ele dá uma dica. Então pense em tantas vezes, ainda que perdoado por Deus, você não foi capaz. Pense que o céu é uma graça de Deus para você pela misericórdia dele. Então a vanglória, sabe, o orgulho, aí ele cai por terra. Como últimas disposições, Montfort nos diz o seguinte: para que a gente perdoe as pessoas que nos ofenderam e que a gente peça perdão às pessoas que a gente ofendeu, ou ainda que a gente foi motivo para que as pessoas pecassem. E terminando, Montfort diz ainda que no fim da vida é muito importante que a gente encomende as pessoas que a gente ama, amigos, parentes, a Santíssima Virgem, e oriente a eles, exorte a cada um deles para que sejam devotos da Santíssima Virgem. Que a gente se abandone à misericórdia de Deus e que a gente peça com toda a humildade que assim, Deus me coloque onde o Senhor quiser, mas que me coloque em algum lugar que eu possa amá-lo. Porque esse é nosso fim único e último. Nosso fim único e último. Amar a Deus. Então, que o Senhor nos possa, no fim da nossa vida, se preparando para uma boa morte, nos colocar em qualquer lugar, mas com quanto que a gente o ama. Em qualquer lugar do céu, a gente pode amá-lo. Isso é o mais importante. E é basicamente assim que Montfort termina o opúsculo dele, das disposições para a boa morte. Espero que tenham gostado dessa pequena meditação. Deus nos abençoe. Amém.